Olá, tudo bem com vocês? Estou eu aqui mais uma vez, João Sebastião, no Arquimonia, hoje com um convidado muito especial. Não é o Miguel que está aqui comigo, hoje quem está aqui comigo é o Will. A gente vai fazer uma collab e eu vou deixar o Will se apresentar aqui para vocês, porque vocês já estão cansados de ver, vocês já me conhecem, né? Oi, Will, tudo bom? Oi, do João, tudo bem? Um prazer estar aqui com você, estar aqui com todo mundo que consome desse conteúdo, tem interesse. Então, para mim é uma honra muito grande estar aqui com vocês. Vou falar um pouquinho sobre mim, né? Vou me apresentar. Meu nome é William Silveira. Eu tenho 36 anos, trabalho com numerologia, trabalho com frequências, expansão de consciência, vibração e autoconhecimento. Toda essa concepção é para a gente entender e se inserir numa jornada muito mais assim perceptiva, de autocompreensão, onde a gente consegue se integrar melhor com as nossas intenções, propósito de vida, jornada, os ambientes, profissão, enfim. São múltiplas as possibilidades que a gente pode obter através desse caminho de autoconhecimento. E estou aqui para contribuir um pouquinho sobre essas frequências que nós possuímos no nosso local de trabalho e até mesmo, por que não, nos nossos escritórios e lugares de trabalho também. Muito legal. Bom, eu sou cliente do Will, inclusive, adoro o trabalho dele e fiz o meu mapa numerológico natal e tudo mais. E aí, gostando do trabalho do Will, que eu propus para ele essa collab, falei, Will, vamos trazer você com seu conhecimento lá para a Arquimonia, aqui para o nosso canal, para a gente falar um pouquinho sobre numerologia da casa, né? Para a gente falar sobre como descobrir o número correto da sua casa, ou do seu apartamento, ou do seu escritório, né? Como é que faz essa conta? Ele vai ensinar isso hoje aqui para a gente. O que representa a frequência de cada número, de 1 a 9, então são 9 frequências que vocês vão aprender hoje. E aí a gente vai falar também, quando você tem uma certa frequência, quais são o que a gente pode chamar de cura, né, de melhorias para você fazer na sua casa, no seu imóvel, no seu escritório, tá? Nesse primeiro vídeo a gente vai ensinar vocês a fazer essa continha, né, Will? E a gente vai falar sobre as frequências. E aí depois a gente vai postar um segundo vídeo falando sobre essas curas. Então fica com a gente aqui hoje. Vocês vão aprender como fazer o cálculo e o que significa cada uma das frequências. Bora lá? Vamos então. A conta em si, o cálculo, como a gente obtém essa frequência, é simples. Primeiro de tudo é você observar que nós vamos levar em consideração exatamente o local, o número, né, que contempla o teu lar ou o teu escritório, vamos dizer assim. Por exemplo, se é um prédio, né? Esse prédio ele tem um número, mas o que interessa é o conjunto, o número da sala, especificamente o número do seu apartamento. A nossa intenção aqui, como foi dito pelo João, é chegar nessa frequência pura, que ela pode ser de 1 a 9. Então, se você tem um apartamento, uma sala, conjunto, ou mesmo se a propriedade é uma casa, você vai pegar todos os dígitos que compõem a numeração e vai somá-los a fim de chegar numa unidade. Exemplo de como fazer isso. Vamos dizer que eu moro aqui, então, no apartamento 112. O 1 mais o 1 e mais 2, eu chego na frequência pura do 4. Então, é sempre pegar as unidades do valor da numeração desse imóvel e reduzir a um número absoluto. É assim que funciona. Will, se eu somar tudo e chegar lá no número 22, eu somo mais uma vez o 2 com 2 e chego novamente no número 4. Perfeito? Então, por exemplo, aqui em casa é 52. 5 mais 2, 7. A minha frequência é número 7. Exatamente. Né? Will, e assim, sempre vai ser de 1 a 9, certo? Sempre vai ser de 1 a 9. Então, beleza. Deu 11, 2. Deu 13, 4. E assim sucessivamente. Exatamente. Se tiver o zero, eu levo em consideração, levo, gente, mas aquele zero ali tem um valor neutro, vamos dizer assim, dentro da conta. Entendi. Então, se deu 10, é 1. É 1, exatamente. Nesse ponto mesmo. Muito legal, ó. Fácil, explicou aqui pra gente, junta tudo e chega em um número único, né? Uma unidade de 1 a 9. Agora vamos falar então sobre essas 9 frequências, viu? Começando aí com o número 1, quem tem esse escritório, essa casa de frequência 1. Legal. A gente vai falar aqui de vibrações, né? Que as características que essas vibrações têm, justamente no sentido do que elas potencializam, do que elas trazem como vibração também mais eminente, mais ali clara dentro desse ambiente. Obviamente que se esse imóvel ele é
comercial ou se é um imóvel aí onde você reside, né, sua residência, ou atualmente dentro da nossa pandemia é um misto dos dois, essa frequência ela vai se aplicar justamente a essa condição de potências e desenvolvimento deste ambiente. A frequência de número 1, ela é tida sempre como lado da energia, da liderança, da inovação. Então, todo imóvel, o número de imóvel que tem essa potência, essa frequência absoluta, costuma ser um lugar onde as pessoas, elas têm bastante capacidade de iniciativa, de atitude, é um lugar mais movimentado, com uma energia mais movimentada nesse aspecto. Então, o 1, ele trabalha ao lado da liderança, da imponência, dependendo do segmento onde você trabalhe, o fato desse imóvel ter a frequência 1 ajuda bastante nessa projeção de energia, de propósito, direcionamento, retidão para com as coisas, enfim, tudo isso está muito associado à frequência de número 1. Ela também é a unidade. Ah, Will, isso impede de alguma forma que eu tenha uma sociedade ali? Não, desde que eu trabalhe bastante o individual de cada um dentro dessa sociedade. Perfeito? A frequência de número 2, ela vai falar bastante com a gente com o lado, aí sim, mais ainda da sociedade, da parceria, das uniões, né? Dos moradores ali que interagem entre eles com uma força maior, tem um pouco mais de sensibilidade, a frequência anterior ela é mais racional, tá? Então essa frequência 2 ela tem uma tendência de integração entre as pessoas, entre as ideias, tudo funciona de uma forma mais ali colaborativa, essa é a palavra principal que a gente tem. Então, o lado da diplomacia, o lado da solução, de certa forma, de conflitos e dos detalhes, está muito mais associado à frequência de número 2, ok? Então, por exemplo, uma dúvida. Se Imagina. a pessoa vai montar, sei lá, um espaço de coworking, onde a gente está falando de pessoas convivendo junto, é melhor ela procurar um número de frequência 2? Exato, é uma excelente escolha, uma frequência 2 dentro desse ambiente onde vai ser trabalhado, né, digamos assim, a conjunção das pessoas, né? Inclusive, às vezes a gente brinca, né? Lugares onde a gente tem fechamento de contrato, assinatura, união de duas as partes, em que esse ambiente ele tem a frequência 2, a tendência disso acontecer de uma forma mais harmônica é sempre maior. Ok? Legal. Vamos para o 3 agora, então. Número 3, então, como frequência, essa sim é uma casa energética, vibrante, tá? O 3, ele tem essa força da expansividade, da comunicação. É uma casa onde todo mundo quer vir, um imóvel onde todo mundo quer vir confraternizar, receber os amigos. É uma casa mais aberta, tanto para entrada quanto saída de pessoas e de influências, vamos dizer assim. Os moradores, eles tendem a ter um comportamento, um hábito mais jovial, mais festeiro, tá? Buscando ali oportunidades que se associem bastante à alegria, à comunicação, a tudo aquilo que também indica muito visual. Funciona muito para agências de publicidade, lugares e marcas que precisam ser divulgadas, tá? O número 3 é um número de mostrar, vamos dizer assim, e mostrar por uma vibração bem intensa, ok? Então, por exemplo, showrooms de lojas conceito, é legal o número 3? É legal o número 3, exatamente. Ele tem essa situação da gente trabalhar muito o visual, a estética da coisa, assim como trabalhar essa estética de uma forma em que a gente tenha a força ali, né, o punch ali da comunicação. Legal. Vamos para o número 4 agora, então. Vamos para a frequência 4. Então, aqui a gente está falando de um ambiente um pouco mais sério. Funciona bastante para a área financeira, funciona bastante para aquelas áreas que se envolve muito diplomacia, mas aquela diplomacia muito mais elaborada, ambientes onde a gente trabalha mais o social, onde não existe tanta descontração. Para o lado da casa, né, para a moradia, a gente está falando da segurança, da estrutura, de crenças antigas e costumes antigos mais internalizados e vividos, tá? Essa frequência 4, ela fala de segurança. Will, só essa frequência, sem o meu sistema de alarmes aqui, vai funcionar para segurança? O que a gente quer dizer é que esse ambiente inspira essa confiança maior, tá? Não é que ele resolve os problemas com ladrão, não. Mas ele inspira um pouco mais de confiança. É legal a gente pensar que aqui a gente está falando da manifestação dos 4 elementos. Então tem essa rotatividade de energias também dentro da frequência 4.
E é bacana a gente pensar que ela funciona como um pilar. Então, sim, são casas, são ambientes com uma velocidade menor, porém que nunca para, sempre constante. Um detalhe bacana para a gente pensar, todo imóvel ou frequência de número 4 não tem velocidade. Se está todo mundo meio que correndo, alguma coisa tá fora de harmonia ali. É para a gente trabalhar de forma mais organizada e planejada em todas as nossas atividades. Você vai falando, eu vou observando, eu vou pensando assim, quais as possibilidades. Legal. Eu acho que, por exemplo, uma casa de pessoas mais idosas, talvez, né? Também tem uma energia de mais idade, digamos assim, do mais tradicional. Ótimo. Vamos conhecer o 5 agora. Vamos lá. O 5 é aquela típica pessoa e vibração que traz para sua casa um pouquinho sempre de lá de fora, né? A gente fala que são os experimentalistas. A frequência 5, ela é um movimento comparado a uma viagem que associa muito ao prazer. Então é aquele que gosta de múltiplas culturas, é aquele que quer trazer um pedacinho de cada lugar onde já esteve ou aonde ainda quer ir. Então mescla isso muito no seu ambiente. É um ambiente que proporciona bastante o lado de mudança, o lado de novas ideias, ele atiça ainda mais a criatividade, a oportunidade do novo. A gente fala bastante que essa frequência de número 5, né, ela promove as pessoas a não quererem ficar tanto naquele ambiente, mas ali se sentirem inspiradas para estarem em outros lugares, tá? Isso é muito comum do lado da frequência de número 5, que também inspira a vitalidade. Então, sabe aquele ambiente que você vai, se sente bem, por mais que você não fique muito tempo, isso é uma característica da vibração de número 5. Receber essa energia e partir para gastar, para consumi-la em algum outro local. E um exemplo assim que você acha que seria interessante, comercialmente falando? Agência de turismo, qualquer tipo de situação que você esteja comentando com a venda de experiência, até mesmo, eu brinco para as pessoas, se a experiência vai ser de alimentação, um fast food, que você precisa realmente de uma rotatividade maior, opte aí por um imóvel de número 5. Ah, é bacana, adorei, bom saber. E de número 6, Will? Número 6, aí sim, ela é a maior representatividade do lar, né? A gente fala que a frequência 6, ela está associada a emoções mais profundas, a essa união entre as pessoas, aquele ambiente, casa sempre cheia de familiares, tá? Empresas familiares que têm esse número também tem uma vibração mais coerente. A gente fala que precisa ter conforto, não é só o visual, que é importante, mas o conforto que é oferecido naquele imóvel. A frequência 6 é a que mais se assemelha àquele lar que a gente pensa como refúgio, um lugar onde eu vou para me esconder da adversidade de lá de fora. Mas também a gente precisa entender que ele vai trazer um pouquinho mais de sono, de preguiça nesses pontos, porque ele é extremamente relaxante. Então é legal a gente tomar cuidado quando olhar para o lado profissional de um imóvel de número 6, porque ele tem essa velocidade um pouquinho mais a passo curto, mais moroso, e isso pode atropelar, né? Aliás, atrapalhar algumas questões relativas ao seu trabalho, ao desempenho ou ao tipo de atividade que você associa àquele local. Entendi. Ou mesmo, sei lá, a pessoa tem um apartamento na cidade e tem que trabalhar de home office. Melhor não ser 6. Comprou uma chácara, número 6. Exatamente. Bem legal você falar isso, porque as pessoas que eu atendo, por exemplo, que estão tendo dificuldade de associar-se à rotina do home office, geralmente são pessoas que estão inseridas numa frequência de imóvel 6. Elas amam estar lá, mas odeiam trabalhar ali dentro. E ó, eu já estou ansioso para saber como é que a gente faz as curas, as correções. E já a gente vai falar sobre isso, que na verdade eu vou dividir, né? A gente vai colocar primeiro esse vídeo que você está assistindo, e aí logo em seguida depois a gente posta esse outro vídeo. Vamos continuar agora, vamos para a frequência 7, que inclusive é a da minha casa. Estou curiosíssimo. Fale coisas, vamos fazer todas as ruins também, Will. Não esconda o jogo. Não vamos deixar. A frequência 7 é a principal responsável pelos grandes insights. Insights, a gente fala, é aquela oportunidade daquele clarão e falar, uau, tem uma oportunidade nisso, nessa experiência, nessa situação. O 7, ele é sagrado também. Então, enquanto o 6 é um refúgio sagrado familiar e emocional, o 7 é um templo, a gente chama de templo mesmo. Então, se conecta com as minhas características, a forma que eu acesso, digamos assim, o meu espiritual, o meu eu interior, tudo a ver, tem
tem com essa vibração, tá? Então, são lugares onde, se você coloca como oportunidade passagem de conhecimento, oferta de uma situação ali, de um saber, de uma sintetização de saber, faz muito sentido. Casas e ambientes com número 7 remetem um pouquinho à introspecção. Ali o lado meditativo, aquela coisa um pouquinho mais individual. Então, se você é o tipo de pessoa, por exemplo, que gosta de receber, aí lá quando a gente falar sobre essas curas, sobre esses equilíbrios, você vai entender como tornar o seu ambiente ainda mais agradável para as pessoas, mas conservando esse limite do número 7 de dizer, ó, tá bom, pessoal, foi ótimo ter vocês aqui, mas agora eu quero de volta o meu refúgio. Entendi, muito legal. E você sabe que eu acho que tem muito a ver com o que a gente tem passado nos últimos anos, né? Que já tem um tempinho que a gente mora nessa frequência, então, muito legal. E agora a frequência de número 8. A frequência de número 8 está muito associada ao ganho e movimentação material, tá? Quando a gente fala sobre essa situação, são casas que geralmente o lado da seriedade é muito levado a sério, tá? O compromisso, marcar um horário e chegar no horário, são lugares que inspiram sobre essa questão de realmente se associar àquele compromisso e levar a sério e chegar ali dentro do combinado. É um espaço para bons acordos, fechamento de negócios, investimentos, todo o lado monetário, financeiro, funciona muito bem. O 8, dentro de um ambiente, ele inspira autoridade, empreendedorismo. Então, se você está começando alguma coisa nova, tem uma oportunidade de escolher um imóvel, frequência 8, arrisca nele porque ele tem esse potencial de empreendedorismo, tá? Ele lida e conversa muito com a questão da organização. Então, uma casa frequência 8 desorganizada vai dar dor de cabeça, pode ter certeza absoluta para isso, tá? Então remete-se diretamente a essa projeção e ascensão muito mais ainda do lado material. Mas uma frequência, por exemplo, 8, né, tanto residencial quanto comercial, ela inspira a organização, tipo, a pessoa tende a ser mais organizada? Ela é diferente. O 4 tende a ser mais organizado. O 8 precisa da organização acontecendo. Tá? Para fazer essa projeção de prosperidade, ele precisa da organização acontecendo. Não que ele vá te inspirar, ele vai fazer você arrumar aquele guarda-roupa que está meio bagunçado há algum tempo. Mas ele entende que quando você arruma esse guarda-roupa, a minha prosperidade, o meu fluxo de prosperidade potencializa ainda mais. Então, regras e a situação da organização fundamental para essa ativação de prosperidade do 8 funcionar. Legal. A casa 8 é uma casa de um capricorniano, então. Bom, bela associação. Gosto dessa associação. Bom, e o último aí, no frequência de número 9, né? Sim. Aqui, pensa, sabe aquela casa que se a gente imaginasse assim, ó, tá sempre com a porta aberta, tá sempre recebendo todas as pessoas? Daí vem a frequência de número 9, é aquele que está muito disposto a fazer pelo próximo, trabalhar a compaixão, receber aquele amigo que, por algum motivo, não conseguiu voltar para casa, está perdido por aí, alguém liga falando, posso pousar aí, posso passar a noite aí no seu imóvel? É geralmente assim que funciona. A frequência 9, para negócios, a gente sempre indica para filantropia, situações onde a gente não tem necessariamente movimentação direta de muita grana, vamos dizer assim. Mas também serve para o terceiro setor de alguma forma. Mesmo aqueles que têm rentabilidade, mas com a prestação de caridade, com algum trabalho social envolvido nessa casa também funciona muito bem, tá? Nesse imóvel. Pensa que o 9 é a potência máxima que nós temos de emoção e sentimentalismo. Então, pode rolar grandes dramas? Pode rolar grandes dramas, porque fica todo lado emocional muito à flor da pele. E aí a gente vai entender naquele outro momento como que a gente equaliza isso de uma forma mais positiva, tá? É legal a gente fechar aqui com essa questão dessa frequência de número 9, porque é uma casa que ela está sempre preparada mais ainda para receber quem está fora do que necessariamente para o conforto de quem já está ali dentro, tá? Então, é uma observação importante para a gente ter nesse segmento. Fala um pouquinho para as pessoas sobre o que faz um numerólogo pitagórico, que é o seu caso. Perfeito. Então, dentro da concepção da numerologia pitagórica, a gente está falando de harmonização de frequência.
E aí a gente entende que cada frequência tem uma polaridade, que pode ser positiva ou negativa, tá? Dentro desse cenário também a gente pode estar extrapolando positivamente ou negativamente ou praticando uma ausência, quer dizer, deixando de praticar, né? Qual é o papel do numerólogo? Identificar essas suas frequências pessoais, e aí a gente pode fazer traços ali para segmento de profissão, personalidade, potencialidade dentro de relacionamentos, ou seja, a gente chega num consenso de que você utilize as suas ferramentas pessoais, né, vibracionais, com a maior ali equilíbrio, dinamismo, usar o que você tem de melhor dentro de você. Então a gente traz essa potencialidade. Como é que a gente obtém essas frequências pessoais no que diz respeito à pessoa? Nome, né, da certidão de nascimento e a data de nascimento. Apenas isso, e a gente consegue trazer à tona toda essa potencialidade de frequências que você tem. E aí, levando em consideração... É um estudo de cálculo, né? Você faz contas. Matemático, exatamente. Toda a concepção é feita através de matemática e são de 35 a 40 técnicas diferentes que a gente aplica para uma melhor interpretação. Mas a base principal é a matemática pura, tá? Não saímos disso. Não tem adivinhação, não tem religião associada, não. É a matemática trabalhada ali em percentual, em probabilidade, em estatística, que a gente faz essas tendências de vibração que você tem ao longo da sua jornada. Funciona muito legal. Eu gosto, inclusive, de deixar isso claro. A gente fala isso sempre aqui no nosso canal, que Feng Shui também não tem nada a ver com misticismo e religião. A gente está falando sobre energia, né? Essa energia, ela é física, ela existe. E essa numerologia fala de matemática, ciência. Isso é muito legal, é bom reforçar. Sim. E a gente tem outras maneiras também, não é, Will? Tem a frequência pessoal, que é o que você explicou. Tem o da casa, que é o que a gente está ensinando aqui nesses vídeos, né? E que mais você pode trabalhar aí com essas frequências? Então, nós temos frequências entre relacionamentos, entre sociedades empresariais. O teu negócio, ele tem uma frequência pessoal também. E às vezes a gente está insistindo no caminho, mas toda a minha frequência pessoal ali, ou minha frequência profissional, no caso, ela está direcionada para outro segmento. E aí que vem as dificuldades, vamos dizer assim. Liga. Não dá liga. E outro ponto é a gente pensar que o que eu faço precisa estar em associação com as minhas frequências naturais ou eu vou ter mais dificuldade. Eu brinco muito com as pessoas que às vezes a gente faz toda essa análise e ela descobre que ela está investindo em algo que nem está associado ao propósito de vida, que nem está associado àquilo que ela veio para direcionar, para prosperar, para evoluir dentro de uma determinada frequência. Então, esse ponto de consciência é importante para que a gente gaste a energia naquilo que realmente é necessário. Muito bom. Ó, seguinte, a gente vai encerrar agora aqui esse primeiro vídeo aqui no YouTube, né? Vocês aprenderam facilmente como somar todos os números e chegar a uma unidade, aprenderam as 9 frequências, e agora no próximo vídeo a gente vai falar para vocês como corrigir e equalizar todas essas frequências. Quer saber mais sobre o trabalho de numerologia pitagórica do Will? É só seguir ele nas redes sociais, a gente vai colocar o arroba dele aqui no Instagram. Will, você quer que a gente coloque seu e-mail também ou só o arroba já resolve? O arroba para mim tá tranquilo, já tem lá o link lá para você acessar por site, rede social, WhatsApp, o que você quiser. Ótimo, perfeito. Então, ó, segue o Will aí no arroba que tá aparecendo aqui para você. Não se esquece, claro, de deixar o seu joinha nesse vídeo, comentar, compartilhar, deixa aqui a sua dúvida, fala aí o número da sua casa, a sua frequência e o porquê que você tá ansioso para saber como curar e equalizar. Você que tá aí no número 4, número 9, número 7, como eu, enfim, também tô ansioso. E no próximo vídeo a gente vai discutir sobre isso, tá bom? Um beijo, até o próximo. Beijo.